Nas ruas sombreadas de Mogadiscio, onde a brisa do Oceano Índico carrega o eco distante de artilharia, o dia 25 de dezembro de 2025 amanhece sob um véu de tensão sem precedentes. Pela primeira vez, desde o verão de 1969, quando os últimos vestígios do experimento republicano inicial da Somália se apagaram, sob a bota do golpe de Siad Barre, cidadãos comuns formam filas em sessões eleitorais nos 16 distritos da capital. Isso não é um mero exercício cerimonial. Trata-se de uma manobra calculada em um jogo de xadrez de décadas pela consolidação do poder, onde clãs, militantes e patronos estrangeiros disputam posições na arena fragmentada do chifre da África. Para compreender o peso desse dia, é preciso retroceder aos dias embriagantes da independência em 1960, quando a Somália emergiu do domínio colonial italiano e britânico como um estado unificado, com suas fronteiras traçadas por pastagens nômades e rotas comerciais costeiras. Os anos 1960 viram uma democracia frágil criar raízes, com as eleições de 1969 marcando o auge do sufrágio direto. Mais de 1 milhão de eleitores depositando votos em um sistema que, por um breve momento, transcendeu as lealdades clanísticas. Mas a tomada de poder de Barre em outubro de 1969 destruiu essa ilusão, inaugurando 21 anos de regime autoritário sob o disfarce do socialismo científico, apoiado por alianças volúveis com a União Soviética e, mais tarde, com os Estados Unidos em meio à Guerra Fria. O colapso de seu regime em 1991 acendeu uma guerra civil que fragmentou a nação em feudos clanísticos, onde senhores da guerra Javier, Darou, Dir e Rahanvai esculpiram territórios em meio à fome e caos, com intervenções estrangeiras como a Operação Restore Hope dos Estados Unidos entre 1992 e 93, revelando-se desastrosas. A comunidade internacional, liderada pela ONU e pela União Africana, interveio esporadicamente, mas a estabilidade permaneceu elusiva. Em 2004, surgiu um governo federal transitório no exílio, dependendo de um modelo eleitoral indireto em que anciãos de clãs selecionavam parlamentares, que por sua vez escolhiam o presidente. Um sistema projetado para negociar a paz, mas que frequentemente enraizava corrupção e exclusão, perpetuando divisões que o Al-Shabaab explorou para se enraizar. As sementes da mudança foram plantadas na turbulenta década de 2020, quando o presidente Hassan Sheikh Mohamud, reeleito em 2022 após um mandato anterior de 2012 a 2017, pressionou por reformas eleitorais em meio à crescente pressão de doadores cansados de ciclos intermináveis de ajuda. Em 2024, o parlamento aprovou uma lei restaurando o sufrágio universal, eliminando gradualmente o sistema indireto baseado em clãs que dominava desde a Guerra Civil. O registro de eleitores começou em abril de 2025, o primeiro em décadas, visando mais de 900 mil apenas na região central de Banadir. No entanto, esse processo foi marcado desde o início por controvérsias profundas. Figuras da oposição, incluindo o ex-primeiro-ministro Hassan Ali Kairé e líderes de Puntland e Jubaland, denunciaram-no como uma tomada de poder unilateral pela Vila Somália, o complexo presidencial em Mogadiscio. Eles argumentaram que as reformas careciam de consenso amplo,
favoreciam a organização Justiça e Solidariedade de Mohamud e ignoravam as realidades de segurança em um país onde o Al-Shabaab controlava vastas extensões rurais, com ofensivas em fevereiro e agosto de 2025, reconquistando territórios-chave como Nur Dugli e Jabal Godani e até avançando para cerca de 20 a 50 quilômetros da capital, explorando distrações eleitorais para consolidar um Estado sombra que cobra impostos e administra a justiça em enclaves. Boicotes se seguiram, com acusação de registro de eleitores à força, lista de candidatos manipulados e falta de transparência, enquanto Puntland, o estado semi-autônomo do Nordeste, e a Somalilândia, separatista no Noroeste, optaram por ficar de fora completamente, destacando a fragilidade do sistema federal e ampliando rifts que ameaçam a coesão nacional. Quando o amanhecer chega no dia da eleição, a cidade se transforma em uma fortaleza. Mais de 10 mil agentes de segurança, recrutados do Exército Nacional Somali, polícia e remanescentes da Missão de Apoio e Estabilização da União Africana, a AUSOM, se espalham por Banadir. Ruas são seladas para veículos, o aeroporto e o porto fechados, e um toque de recolher noturno imposto para frustrar infiltrados do Al-Shabaab, cujas ameaças de ataques suicidas e emboscadas pairam como uma nuvem constante. As 523 sessões eleitorais abrem às 6 horas da manhã, horário local, com longas filas se formando sob os olhos vigilantes de guardas armados. O próprio presidente Mohamud vota no Teatro Nacional, ladeado pela primeira-dama, proclamando isso como um marco para a revitalização governamental e o fortalecimento institucional, e um sonho histórico, enquanto eleitores como Hassan Mohamed Hussein, de 52 anos, do distrito de Karan, ecoam um senso de novidade. Para muitos, essa é a primeira votação direta em uma vida marcada pela guerra. Mais de 500 mil eleitores registrados, com 1.605 candidatos de 20 partidos disputando 390 cadeiras nos conselhos distritais. Conselhos que, posteriormente, selecionarão o prefeito, um cargo historicamente nomeado pelo presidente para manter o controle central. Até o momento, nenhum incidente grave mancha o dia, embora sussurros de coerção persistam em círculos da oposição, que rotulam o processo como uma farsa orquestrada para legitimar o poder de Mohamud sem competição real. Por baixo da superfície, as eleições expõem as nervuras expostas das linhas de falha geopolíticas da Somália. O Al-Shabaab, afiliado à Al-Qaeda, que evoluiu de uma insurgência desorganizada para um Estado sombra que extrai impostos e administra justiça em enclaves rurais, paira como sabotador definitivo. Sua ofensiva de meados de 2025 não apenas reconquista território, mas também amplifica narrativas de incompetência governamental, enquadrando apoiadores estrangeiros como cúmplices em sustentar uma elite corrupta, enquanto rivalidades cíclicas entre o governo federal e estados regionais minam a estratégia antiterrorismo. As dinâmicas clanísticas, há muito o alicerce da política somali, são abaladas. A mudança para o sistema de uma pessoa, um voto, ameaça diluir a influência dos anciãos, potencialmente acendendo novas rivalidades em uma sociedade onde a lealdade a subclãs frequentemente supera a identidade nacional, exacerbando tensões em um ano marcado por disputas constitucionais que empurram o acordo político para o limite da ruptura. Sombras estrangeiras se alongam sobre os procedimentos.
Etiópia e Quênia, com tropas na Al-Som, observam as urnas com cautela, seus interesses ligados à segurança fronteiriça e ao combate às incursões transfronteiriças do Al-Shabaab, enquanto disputas com Mogadishu sobre acordos marítimos e territoriais adicionam camadas de desconfiança. A Turquia, aliada-chave desde 2011, fornece treinamento e infraestrutura, fortalecendo a autoridade central de Mohammed, enquanto Emirados Árabes Unidos e Catar disputam influência por meio de proxies clanísticos e acordos portuários em Berbera e Bossasso. Os Estados Unidos, após o fechamento da USAID pelo governo Trump em julho de 2025, uma dissolução que fundiu operações remanescentes com o Departamento de Estado, congelando bilhões em ajuda e levando a centenas de milhares de mortes por interrupções em programas humanitários, agora canalizam apoio militar reduzido, lidando com escândalos de corrupção e desvios de fundos para empresas de fachada ligadas a elites, enquanto recalibram sua postura em um chifre da África cada vez mais contestado. A China, por sua vez, expande sua presença via diplomacia de dívida e apoio ao regime de Mogadishu, vendo a Somália como uma porta de entrada da iniciativa Cinturão e Rota, financiando projetos de infraestrutura que competem com interesses ocidentais. Essas manobras das potências, financiando milícias, armando facções ou retendo reconhecimento de separatistas como a Somalilândia, cuja busca por independência ganha tração sob Trump, garantem que as eleições não sejam apenas um assunto doméstico, mas um campo de batalha por procuração, onde a estabilidade serve como moeda para domínio regional e a retirada gradual de forças da União Africana em 2025 cria vácuos para que o Al-Shabaab preencha com eficiência brutal. Enquanto as urnas permanecem abertas e os votos são contados ao longo do dia, o verdadeiro teste se aproxima. Esse experimento, marcado por boicotes e desconfiança, poderá se estender aos Estados-membros federais sem fraturar a União? Os ganhos do Al-Shabaab sugerem o contrário, com seus atentados suicidas e emboscadas à beira de estrada, servindo como lembrete constante de que a tinta eleitoral desvanece rapidamente diante do poder de fogo, especialmente em um contexto onde desunião política é a maior arma dos militantes. Para a Somália, o caminho para as eleições nacionais de 2026 promete mais escaramuças, realinhamentos clanísticos, surtos insurgentes e recalibrações estrangeiras, em um cenário onde o poder, não a ideologia, dita a sobrevivência. O voto da capital é uma aposta, uma que poderia fortificar o centro ou desafiá-lo por completo, dependendo de quem detiver o próximo movimento. Se você gostou dessa análise sobre os rumos da Somália, não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo exclusivo como esse. Ative o sininho para receber notificações imediatas de novos vídeos. Comente abaixo com suas opiniões e insights sobre o que está acontecendo no chifre da África. E compartilhe esse vídeo com amigos que se interessam por geopolítica e relações internacionais realistas. E, para ainda ir mais fundo, junte-se à comunidade de membros do Café no Front no Substack. Lá você tem acesso a textos e vídeos exclusivos, densos, profundos e analíticos, além de participar de um chat privado onde discutimos temas como esse com mais detalhes. Com uma contribuição módica mensal, você ajuda a manter a independência e a qualidade do canal. O link para se inscrever está na descrição do vídeo. Venha fazer parte dessa rede de pensadores críticos.